Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar pra sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pra Ver ou Pra Comer, o podcast pra falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então peguem suas facas e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca e em verdade vos digo, o Felipe é bronze porque ele vive perto do fogo. Oi pessoal, eu sou o Bruno e eu quero saber se eu vim pra ver ou pra comer. Olá pessoal, eu sou o Michele, sou italiano carioca, futuro ganhador de segunda edição de Top Chef Brasil, será? E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é Pra Ver, Top Chef Brasil, segunda temporada. Mano, é pra ver ou pra comer? Pois é, queridos ouvintes, deste humilde podcast trouxemos os protagonistas do maior bromance da história do Top Chef para este episódio. Bruno e Michele, muito obrigado por toparem participar do papo com a gente hoje. E para minha mãe, que não conhece vocês dois antes mesmo de estarem no Top Chef, mas que vai continuar ouvindo esse episódio e ajudando no engajamento desse episódio, gostaria, antes de mais nada, que vocês se apresentassem e falassem o que vocês fazem, o que vocês já fizeram antes de entrarem no programa. Primeiras damas, vai, Michele. Não, por favor. Não, por favor, primeiras Ok. damas. Pode Olha ir. essa camaradagem. Vai, Michele. Beleza. Sou Michele, sou italiano, moro no Brasil, moro no Rio há quase 5 anos. E antes de ser cozinheiro, antes de ser chefe de cozinha, eu era químico, eu sou formado em química, fiz o doutorado em química e depois decidi que não era isso que eu queria fazer quando eu crescer. E aí comecei uma carreira dentro da cozinha, né? Começando lavando prato e coisas assim. E aí há um tempinho me mudei para cá. Agora minha vida é aqui. Casei ano passado com uma carioca e vou ter uma filhinha daqui a poucas semanas. Então acho que a transformação foi total, profissional e pessoal. Muito bem. E você, Bruno? Eu sou o Bruno, eu estou participando do Top Chef Brasil na segunda edição. Sou um cozinheiro, chefe de cozinha há alguns anos. Já fiz outras coisas antes, a minha formação é biotecnologia, mas já trabalhei até em aeroporto, gente, porque a vida é assim. E fui publicitário há alguns anos, até o dia que eu falei, se eu não largar essa vida agora e fazer o que eu sempre quis fazer na vida, que era cozinhar, acho que vai dar ruim. E aí eu, enfim, larguei e fui literalmente lavar panela em restaurante até conseguir começar a construir algumas coisas. E hoje, enfim, estamos aí, né, aturando o Michele. E ó, como surgiu para cada um de vocês a ideia de se inscreverem no Top Chef? Michele, como isso aconteceu? Você viu o episódio? Como é que foi? Eu conhecia o formato de Top Chef, né, dos Estados Unidos, da França, e aí sabia que no ano passado tinha tido a primeira edição do Top Chef Brasil. E na verdade foi uma amiga, uma colega que meio que me provocou, né, um pouquinho, tipo, se inscreve, manda contato pessoal aí, acho que você se daria bem, né? E foi meio assim. Aí fiz a primeira inscrição, aí fui chamado, passa por todo aquele processo e nada, foi... Conseguiu, mas como você teve que fazer? Teve que mandar um vídeo? Você se inscreveu no site? Como é que foi? Então, acho que a primeira coisa em absoluto foi preencher um formulário, né? E contando quem você era, o que você fazia, por que gostaria de participar desse reality. Esse foi o primeiro contato. Depois, vários contatos, foi um processo bem demorado, né? Uma seleção bem forte.
Aí passa mandando vídeo, contando mais um pouquinho da tua trajetória, da tua história, até o dia que foi chamado oficialmente. E aí falei, beleza. Legal. E você, Bruno, como é que foi? Que te botou aí de falar, bom, vou me inscrever no Top Chef? Cara, na verdade, assim, existe uma grande chance de eu participar da primeira edição, mas na época que eu fui conversar com o pessoal da produção, que eles tinham entrado em contato comigo, eu estava abrindo um restaurante em São Paulo e era impossível de eu tocar as duas coisas ao mesmo tempo, porque eles queriam que você ficasse confinado. Eu falei, cara, não tem como, eu preciso dar prioridade pro meu restaurante, obviamente, né? E aí, enfim, acabaram entrando em contato comigo de novo e eu falei, tá bom, vamos ver como é que vai ser. Eu sempre achei o Top Chef interessante lá fora. O formato é um dos formatos do Top Chef gringo que mais me agrada de reality show. Porque eu acho que lá fora eles focam muito na comida, na gastronomia, e eu acho isso muito legal. E aí eu falei, beleza, vamos participar. Eu confesso que eu não tenho assistido reality show no Brasil, né? Nenhum deles. Então não estava sabendo muito como era, mas eu falei, vou pegar a minha referência que eu tenho do Top Chef lá de fora e vamos embora. E aí foi isso. Aí eu fiz todas as seleções que eles, enfim, colocam para fazer. Conversas, bate-papo, teste de câmera e afins. E aí, enfim, falaram que eu fui aprovado. Eu falei, bom, beleza. Na época eu estava até em processo de talvez ir para um outro reality show. Mas achei que o Top Chef seria bem legal e, enfim, topei o desafio. Você falou isso, né? Falou das temporadas lá fora, né? A gente tá na segunda temporada aqui no Brasil, mas lá fora já foram mais de, acho que já 17 temporadas. Vocês assistiram os episódios brasileiros e os gringos antes de entrarem? Eu não assisti, pra ser muito honesto com você, eu assisti a final do episódio brasileiro. Foi a única coisa que eu vi. Eu não tinha visto nada da edição do Top Chef Brasil. Talvez eu deveria ter assistido antes, enfim. Mas eu assisti alguns lá de fora. Lá de fora eu assistia bastante, principalmente no começo. Eu assistia bastante. Mas é isso. E o Michele, como é que foi? Você já tinha visto? Chegou a ver o do brasileiro? Eu assisti toda a primeira temporada do brasileiro e acho as últimas 3, 4 edições do Top Chef França, que acho que é em absoluto o melhor formato que eu já vi, né, desse daqui de fora. E acho que assisti uma meia temporada de um Top Chef americano. Nem me lembro qual foi a temporada. Eu quase me inscrevi, né, cara? Então, isso que eu ia falar. Eu quase fui, mas eu tive medo. Do quê? Conta aí, como assim, que tive medo. Não, eu recebi um convite, assim, o que tu acha de participar e tal. Né, uma amiga minha que trabalhou no Unic, trabalha no Unic, e aí indicou pra produção, entraram em contato comigo, e aí eu tava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, virando, assim, o ano. Eu acho que o dia para mandar o cadastro, eu acho que era até 17 de dezembro, 16 de dezembro, uma coisa assim. E aí, dei uma meditada, pensei assim, cara, acho que eu não vou agora. Hoje completam 2 anos que eu tava num reality. Eu disse, não, acho que eu vou esperar pelo menos mais um ano amadurecer, né? Tipo Copa do Mundo, na verdade, 4 anos eu acho que é um período de maturação para um time. Desculpa aí eu a minha voltaria ignorância, para uma mas competição. Qual foi o reality show que você participou? Eu participei de um de internet, YouTube, Tastemakers, a competição. Legal, bacana. Desculpa a ignorância, tá? É porque não tem problema. Mas, assim, eu sou um pouco rato de reality. Eu vejo muita coisa e os de culinária também. Então, quando rolou essa oportunidade de participar de um, eu entrei, né? E dessa vez eu quase fui, assim, tipo, sabe aquela pessoa que fica sentado no sofá e diz:
eu faria isso. Olha só o que o cara tá fazendo ali. Não, que eu acho que deve Mete ser um a sensação de frango muita frito e gente que tá resolve. assistindo, né? Exatamente, assim. Aí eu não, mas realmente, depois de participar de um, tu entende que prova de adivinhar a fruta, tu vai provavelmente acertar poucas. Então, assim, depois que tu vive a experiência, tu sabe que ou tu precisa de uma maturação ou tu vai na cara e na coragem. Eu não tive a cara e a coragem para repetir a dose, não. O confinamento não é fácil, né? Não é Então, fácil. Agora a gente tá treinado, né? Com a pandemia a gente treinou bastante. Eu acho que mais que o confinamento, na real... Eu acho que mais que o confinamento tem uma coisa muito doida nesses reality shows, e eu vivi isso na pele, enfim. Eu participei de 2, né? Na teoria 3, mas um não conta, porque eu acho que era um episódio, não era um programa, então... mas assim, na real foram 2. E eu acho que tem uma coisa muito doida que as pessoas não conseguem entender, que é o processo de criar uma receita. E, tipo, isso Sim. é muito diferente para quem trabalha num restaurante, por exemplo, e para quem tá num reality show na hora, porque... Meu amigo, você num restaurante, cara, às vezes você demora meses para chegar numa receita bacana, para você conseguir chegar num sabor legal. E num reality show, é real que você tem às vezes meia hora para fazer. E que você não sabe nem que ingrediente vai ter à tua disposição. Então, é uma situação muito diferente do teu dia a dia que você se propõe a fazer, né? Total. E isso muda completamente a forma como você vai criar e o que você vai fazer. Às vezes você tá com uma ideia na cabeça e você tem que mudar ela 100%. Eu não, tá? Porque eu sou um retardado e ficava criando tudo na hora mesmo. Mas assim, sei lá, às vezes você chega com uma ideia um pouco mais fechada na cabeça e não vai fazer, É difícil de desconstruir ali depois, né? Faltou alguma coisa, tu já não sabe mais pra onde vai, né? Pra mim, a doideira muito maior pra mim era a questão de que, assim, eu sou uma pessoa que gosta de fazer testes, né? Então, Sim. não dá pra fazer um teste em 1 hora. Dá pra fazer o teste O que eu de participei fogo. era muito mais leve essa questão. Então, assim, mas quando eu me deparei com a primeira situação que eu entendi que eu tava num reality, quando os caras falaram, tu tem 15 minutos pra fazer um brigadeiro. Velho, eu nunca contei quanto tempo eu levo pra fazer um brigadeiro. Sabe? Era uma prova fácil, era uma prova simples, mas que quando tu te depara com o relógio, o fogão e 3 pessoas te assistindo, tipo, meu, agora eu entendi. Tipo, dá pra... Tem Ctrl Z? Assim, dá um Ctrl. Dá pra voltar? Mas é isso, eu acho que o relógio, o cronômetro, ele é muito opressor, né? Ele é o Sim. que ferra a vida do participante. Um Com pensamento. certeza. Ô, Michele, você acha que ter assistido te ajudou em alguma coisa dentro do reality ou não? É tudo... Não me ajudou, não. Até porque o formato acabou sendo bem diferente. Bom, a gente sabia que ia ter essa parte de confinamento, né? Que eu acredito, pelo menos, que no francês não tenha. Então já isso era muito diferente. E mesmo sabendo disso, você encontra as dificuldades, né? E você já se predispõe ao que pode acontecer. E na verdade o que acontece é que vira tudo fla-flu, né? E as pessoas começam a ter torcida para você, para o outro, contra o outro. E aí acaba que perde um pouquinho o foco, a gastronomia em si. Mas a gente sabia e faz parte do jogo também. Eu não sabia, tá deixando bem claro isso. Não, você sabia que tinha parte de convivência, de casa, enfim. Não, eu sabia, Michele, mas, tipo, pra mim, cara, sendo muito honesto com vocês, super, tipo, coração aberto, pra mim era um programa muito mais gastronomia do que qualquer outra coisa, tá? Porque, assim, sei lá, eu sou uma pessoa que... Eu não sou um personagem, cara. Eu não sei se é um personagem, sabe? Então... Deu pra ver.
Não, é sério, eu não sei se é um personagem. Faz super sério. Não. Então, tipo, Tô sério também, deu pra ver. Então, assim, quem me conhece sabe muito bem como é que eu sou quando eu não estou sendo editado, né? Então, é muito difícil isso para uma pessoa que não está acostumada com isso. Então, para mim, a gente ia lá para cozinhar, sabe? Para trocar ideia, e aí, quando você acaba a gravação, né? E você vê o primeiro episódio, já você fala, meu Deus, não é o que eu estava imaginando. Então, falando sobre isso, porque o Michele falou também uma coisa que este programa ele também foi especial porque vocês começaram as gravações antes da pandemia, né, que são os 3 ou 4 primeiros episódios. Sim. E depois a gente tem um momento de pausa e depois vocês têm a volta. E nesse meio tempo foi muito engraçado porque eu acabei conversando com o Bruno quando eu descobri que ele estava participando e até convidando vocês para participar do podcast. Vocês tiveram um momento de confinamento, um momento de saída, de ver um pouco dessa realidade e de voltar para o jogo, vamos dizer assim. Sim. Total. Como foi essa experiência para vocês? Assim, como foi? Porque ele eu acho, tá? Vou fazer uma avaliação minha aqui. Eu acho que deles, ele é o programa, vamos dizer assim, mais técnico, né? Então a gente está falando, por exemplo, de Masterchef ser muito sobre cozinheiro amador, né? O próprio Tastemakers, que foi o que o Tosca participou, é muito mais sobre um apresentador no universo culinário, né? Então assim, tem um conhecimento, mas ele não é um conhecimento técnico de chefe. E o Top Chef, desde a sua formação lá atrás, é sobre um programa de chefes de culinária fazendo performance no prato. Eu vou ser muito honesto com você. Eu acho que o programa mais técnico no Brasil hoje não é o Top Chef, tá? Tá. Qual que você acha que é? Eu acho que hoje é o The Taste. Mas ainda tem? Não sei se ainda tem, mas eu tô falando assim, na minha opinião, eu acho que como formato é o The Taste. Por quê? Porque o Top Chef, eu acho que ele, por uma decisão de edição, ele acaba ficando muito mais próximo de um Big Brother do que de um programa de gastronomia. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, que ainda assim ele é um reality. E aí, no final das contas, quando ele é um reality de TV aberta, para aproximar do público, claro, é muito mais fácil criar esse fla-flu das precisa relações da novela, pessoais né? da novela do que do prato em si. Eu entendo, mas eu acho uma pena, porque, de novo, o Top Chef é um programa lá fora muito técnico mesmo, sabe? É um programa que faz as pessoas se apaixonarem pela gastronomia, né? E eu conheço muita gente que viu o Top Chef, as edições gringas, e falou, cara, isso é lindo, sabe? E aí eu acho que a nossa edição, eu entendo a decisão, enfim, de novo, é uma empresa, tem que dar lucro. Ela acaba criando situações para gerar um cenário fora da cozinha. Eu, assim, honestamente, de novo, cada um tem uma opinião, né? Mas eu acho que tudo bem você mostrar o lado fora da cozinha, eu acho que isso faz muito sentido, pensando no público brasileiro, mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado como você apresenta algumas coisas, sabe? Porque, de novo, é complicado você tirar algumas coisas da sintonia real, né? Do contexto real, principalmente na área da gastronomia, que você às vezes está comentando uma questão técnica, não querendo falar mal ou bem de uma pessoa, mas é uma questão técnica e ponto. E a maneira como você pode colocar isso num programa faz com que pareça que você está, sei lá, fazendo um comentário negativo ou qualquer outra coisa parecida. Que na verdade não é real. Pode parecer picuinha quando na verdade você está só ali comentando. Acho que o grande público vai atrás disso. Eu tenho a percepção que o grande público que assiste Top Chef de culinária em si não queira saber muito, sabe? E gosta mais realmente, e isso são fatos observando os comentários, as reações que tem nas redes sociais, no YouTube. Então, parece muito como o Bruno estava dizendo. Pega uma frase fora do contexto, edita de uma certa forma, muda totalmente o sentido. Aí se você mostra isso e as pessoas gostam disso, dessa rivalidade, dessas coisas, é óbvio que o programa segue essa direção. A minha experiência pessoal foi muito, muito positiva.
no sentido que eu realmente cresci como cozinheiro e também como pessoa, porque não adianta, quando você se confronta, que seja bom ou ruim, você cresce, a não ser que você tenha uma cabeça fechada e não sai do teu círculozinho, mas se você se permite de sentir as coisas, você evolui, você cresce. Sem dúvida. Então, nesse sentido, para mim foi positiva. Mas eu sinto reality, por exemplo, na visão de telespectador. Eu gosto de ver o prato, me inspira, né? Aquela coisa que o cara também... tem um meme que ele monta o arroz em tipo montinhos e o feijão em pontinhos do lado. Ele é inspirador por isso. A gente latino aqui, América Latina, gosta muito de novela, falando de México para baixo. Então, assim, eu acho que um reality aqui não vai ter a mesma cara técnica de um reality. Europeu. Porque a gente gosta de sentimento. Nossa, a Aileen falou que o prato do cara tá horrível. Que cara, eu vou muito mais pra ver que cara ele vai fazer do que o comentário dela, entendeu? Sem dúvida. Técnica e tal, mas eu quero saber o que esse cara tá sentindo. Então a gente é muito sentimental em relação ao reality. Mas eu, por exemplo, no que eu participei, teve um momento do jogo que eu entendi, cara, eu preciso dar uma receita e eu preciso fazer com que essa pessoa Shirazade, sabe? Fique presa a mim 1001 noites. Como é que eu vou fazer isso se prolongar? Teve um momento no reality que vocês sentiram assim, não, o jogo é esse? Eu preciso jogar desse jeito? Eu acho que a gente sentiu, sim. Só que como o Bruno disse, para ele, e vale muito para mim também, eu não consigo separar duas coisas. Eu não consigo também ser um personagem totalmente, sabe? Se eu sinto as coisas, se eu preciso mandar aquele lugar... Na tonga da mironga do cabulete? acabo mandando. Sim. Só que, visto de fora, parece, que grosseria, nossa, esse italiano volta para o teu país. Enfim, eu não consigo disjuntar duas coisas, realmente. E isso é difícil. Para quem sente as coisas, às vezes é difícil. Se você não consegue se tirar a tua cabeça e realmente jogar totalmente, pode ser sofrido. Porque eu vejo muito isso. Eu, no reality que eu participei, eu pensei isso. Velho, mas assim, existe o Ricardo indivíduo, o Tosca indivíduo, mas existe o Tosca rato de laboratório que está colocado dentro de uma experiência. Como é que eu vou reagir a essa experiência? Eu acho que ainda tem o terceiro, a pessoa, nesse caso, sendo muito honesto com você, que é a pessoa que a TV constrói. Eu acho que tem... Também. Eu acho que tem essa outra faceta que eu acho que, na minha opinião, é a pior de todas, ou a mais perigosa de todas, digamos assim, porque é a faceta que você não tem controle. Tá? Não tem nenhum controle. Porque assim, você sabe o que você falou, você sabe o que você faz. Sabe? Na ocasião que falou, né? Você sabe qual é o contexto, você sabe tudo disso, sabe? Mas, quando você quer criar uma história na TV, as pessoas, assim, talvez o grande público não saiba disso, mas algumas pessoas, a gente sabe que o quão forte é o poder de uma edição, sabe? Ela não vai mudar o que você fala, mas ela pode mudar até o tom do que você fala. Não, porque isso, às vezes, né, com trilha sonora, você tira... né? Não só pela trilha sonora, mas porque às vezes ela tirou um começo de uma frase ou um final de uma frase, e isso já faz com que às vezes você faça um comentário, um comentário que você estava preocupado com um colega teu do negócio, parecer uma afronta, entendeu? E às vezes, por exemplo, eu acho que tem muito um exemplo agora do último episódio que a gente teve, que foi o episódio que o Michele venceu como melhor prato. Apareceu isso em algum lugar? Vou fazer uma foto aqui. Mas ele já está mostrando que ele está comemorando. Mas que quando, por exemplo, na disputa do prato anterior, que o Bruno perde, tá muito menos evoluído, tá muito menos o corte
mostrando e celebrando a vitória, mas é pegar a reação do Bruno e a reação do Michele para parecer que tá rolando um recalque ali, quando na verdade foi só um... Beleza, a gente escolheu o meu e o meu não venceu, vamos pro próximo, entendeu? Isso está exatamente no que você estava dizendo. Como o grande público gosta mais de ver a reação. Por exemplo, quando fala que o meu prato era o melhor, também não foca na minha cara. Vai Exato. direto na Luciana, que estava competindo diretamente comigo. Entendeu? Então, acho que esse é realmente o jogo, mas provavelmente é o jogo que vende, né? Sim, Só que quando você tá aí envolvido, às vezes é mais doído, né? é mais doído, sim. E vocês sentiram que isso foi uma construção desde o começo, assim, quando vocês olharam, vamos imaginar, vocês gravaram, tiveram um break, estavam do lado de fora, começaram a ver as edições dos primeiros episódios, lá o Matheus saiu, foi o primeiro eliminado, e depois tem um momento de retorno ao confinamento. Vocês sentiram que a edição desde o começo já apontava para esse caminho? Ou Não, foi a segunda parte que começou a construir a rixa? Eu particularmente sinto que muita coisa mudou quando ela voltou. Eu acho que por vários motivos. Acho que Inclusive primeiro porque a gente mudou. a cabeça das pessoas estava muito diferente. A minha cabeça estava muito ruim quando a gente voltou. Eu passei por situações muito complicadas durante a quarentena, em vários aspectos. Eu quase não voltei. Decidindo a fechar o Albertino, né? Inclusive, meu restaurante fechou, exatamente. E assim, eu quase não voltei pro reality show. Então, assim, imagina o peso dessa decisão no teu dia a dia, sabe? Então, são coisas muito complicadas. E eu não queria falar isso lá dentro, porque eu acho que não cabe, porque não é o lugar de conversar sobre isso. Mas eu voltei praticamente em depressão, cara. Sabe? Então, tipo... E teve muita gente que voltou, que gosta de mim e que mandou mensagem. Assim, pessoas que eu não conheço, sabe? Pessoas falando, cara, tá tudo bem com você porque você tá com uma cara diferente nos programas, você tá mais cabisbaixo. E a real é essa, eu tava super mal, entendeu? O meu pique mudou, o meu jeito mudou. Não que eu queria mal de ninguém, pelo contrário. Mas muito mais é eu comigo mesmo, né? Tipo, duvidando de mim mesmo muito mais, sabe? Então, às vezes você recebe um feedback que você nunca... Talvez você não ficaria mal por aquilo, mas você recebe e já fica, putz, eu sou um bosta, sabe? Então, eu já sou muito crítico comigo mesmo, sabe? Eu sou o pior... o Michele sabe, assim, várias coisas que não se mostram na gravação. Desde os primeiros episódios, a gente trabalhou junto sequencialmente várias vezes. Ele sabe o quão crítico eu sou comigo mesmo, sabe? De eu ficar querendo que as pessoas provem, querer dar uma opinião, não ter segurança no que eu tô fazendo, ainda mais num reality show que eu não tenho uma margem de mudar as coisas. Então é muito doido, porque... E aí, por exemplo, tem gente que acha o contrário, acha que eu sou super não, eu sei o que eu tô fazendo, que eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Gente, é o contrário no dia a dia. Então é muito doido. Porque a percepção das pessoas. É a percepção que se constrói, né? Então você volta para um reality show. Na verdade, eu acho que assim, que muita gente voltou com a cabeça muito diferente lá. Acho que pela situação que estava fora do jogo e também por ter visto os primeiros episódios, né? Então, quando você vê o primeiro episódio, você acaba podendo tomar algumas decisões, digamos assim, de falar, ok, acho que eu vou construir isso aqui, ou eu acho que eu vou para aquele outro caminho. Vai de cada um, né? Acho que cada um sabe o que quer tirar daquilo. Então, eu acho de verdade que quando voltou a gravação, muita coisa estava diferente. Muita mesmo. Quando que voltou? Quando que parou e quando que voltou? Parou... A gente voltou para casa no dia 18 de março e voltamos a gravar no dia 25 de julho. 26, por aí. Mexe muito, né, cara? Nossa, eu pessoalmente... 4 meses. Pessoalmente também vivi várias mudanças. Eu saí de lá... Primeiro, eu saí de lá ouvindo que a situação na Europa estava o inferno na Terra. Então eu tenho família lá, total. Inclusive a Itália era o pior país naquele momento. Inclusive dentro da Itália, a região de Bergamo era a pior região
o epicentro de tudo o que estava acontecendo. E a minha família tá aí. Eu voltei e descobri que minha mãe tinha pegado, né? E passou por umas 2 semanas bem complicadas. Eu estava aqui com impossibilidade de fazer qualquer coisa, né? De ir, total. E recebendo notícia de vez em quando. Eu voltei e descobri que o restaurante onde eu estava trabalhando tinha fechado. E outro restaurante onde estava prestando consultoria, fechado também, não precisava mais de mim, né? Porque... E eu tinha entrado na primeira vez já sabendo que a minha mulher estava grávida. Eu não tinha contado para ninguém na época, né? Contei na segunda ida. Mas então eu ia enfrentar alguns meses que eu já sabia, pelo que estava vivendo a Itália e a Europa, que não ia ser 15 dias, que não ia ser 20 dias. Ia ser muito mais. Não achava que pudesse chegar a 6 meses sem ainda ver uma saída. Isso não. Isso não. Que a gente tem um presidente muito competitivo, ele quer ser o pior. Se eu posso falar disso... Mas é melhor me segurar. Vamos dizer que as causas... Você pode falar disso, aqui tá aberto. As causas levaram a essa situação se ficar muito, muito mais longa do que deveria. Então, cara, eu estava me programando para meus pais virem no final de setembro, né? Agora, no final do mês, começo de outubro, quando minha filha vai nascer, que para minha família é a coisa mais importante. E tudo isso foi de cabeça para baixo. Eu, como o Bruno, também tive, por razões diferentes, provavelmente, mas muita dúvida se eu conseguiria voltar ou não. A primeira, mais importante, é como eu posso deixar minha mulher sozinha, entrando no nono mês de gravidez, porque quando eu entrei a primeira vez, tinha 3 meses. Depois de 4 meses e meio, tava entrando no oitavo. Então, muitas questões. E eu percebi isso voltando para lá. A primeira vez eu entrei muito mais leve. Na segunda vez eu entrei muito sem cabeça, sabe? Eu tava preocupado. E vendo muita diferença com as outras pessoas. Umas pessoas ou que conseguiam mascarar melhor, sei lá, porque a pandemia e tudo mexeu muito comigo. Então, se já não era capaz antes de criar um personagem que pudesse se dar bem lá dentro, eu falava, agora não vou conseguir mesmo. Mas agora é uma questão só da edição ou, por exemplo, vocês também se surpreenderam com alguns participantes pra caralho. Quando vocês acabaram vendo os episódios e falar, putz, pra eu caralho. achava que era uma coisa e era outra. Porra! Não, pra caralho, bicho. Tem gente que eu trocava ideia no sentido de que eu falava, meu Deus do céu, a gente vai sair daqui, vai ser puta brother. E, tipo, na primeira ocasião... Eu falo, caralho, essa pessoa tá falando mal de mim quando eu tava falando bem dela, sacou? E, tipo... E é muito doido, porque, tipo, não mostra eu falando bem da pessoa, mas mostra a pessoa falando mal de mim. Eu fico, tipo, quê? Conta pra gente, Bruno, quem é? Fala. Assim, cara, ó, eu vou te falar uma coisa que é sobre mim, tá? Eu aprendi na minha vida que a gente não tem que ficar falando mal das pessoas. Sim. Então eu não falo mesmo mal que das você pessoas. faça isso o tempo todo, né, Bruno? Não, eu não faço isso. Não, Estamos apresentando Michele Não Perdoa. Tá, que pariu. assim, uma das coisas Estamos mais... apresentando Intimidade é um Caminho Sem Volta. Não, mas falando super sério, de coração aberto, cara, eu, assim, quem me conhece sabe que eu, tipo, eu prefiro falar bem das pessoas que precisam, sacou? E simplesmente não falar das pessoas que não me fazem bem ou que eu acho que não faz sentido. Eu não falo. E não enaltecer o hater, né? Porque... Cara, eu prefiro... Não, assim, eu prefiro conversar, bicho, sacou? Só que tem gente que quer ler, ter uma outra leitura, ou que nem te conhece e tá vendo um episódio editado de um negócio e consegue ter uma visão de você que nem você, com quase 40 anos, tinha, né? Mas, enfim. Então, eu acho que a grande questão eu não tô aqui e nunca estive para falar mal de ninguém, sabe? Agora, comentários sobre trabalho,
bicho, isso é natural, sacou? É natural, sei lá, a Maré um dia serviu um frango que tava cru. Mano, o frango tava cru. Eu não tô falando mal do trabalho dela, até porque eu acho a Maré foda. Não é uma opinião, é um fato, né? É um fato. Assim, eu não acho a Maré... Cara, a Maré é muito foda. Ela faz umas coisas que eu falo, caralho, olha o que essa mina tá fazendo, sabe? Agora, ela serviu um frango cru. Mano, eu não tô mentindo. Ela serviu um frango cru, sacou? Mas isso também não desmerece ela ser uma puta cozinheira, porque é uma ocasião super específica, entendeu? E num ambiente que é de pressão, com o tempo contra, porque o tempo que vocês têm pra fazer as coisas no nível que vocês fazem é um negócio absurdo, né? Pegando até o exemplo aí de novo do último programa, o Michele parecia que ele ia fazer 19 pratos no mesmo prato e não dava tempo de fechar, e de repente a própria edição do programa coloca o 5, 4, 3, 2, 1, e aí eu só vejo um prato do Michele montado. Eu falo, fudeu, ele não vai entregar. Exato. Ele não vai entregar. Cara, quando na verdade é uma outra. É um eu vou te falar uma situação que ele pegou super outra específica coisa. que rolou, tá? Mas que, só pra te dar um exemplo muito claro sobre como é que. O peso que as coisas podem ter, tá? A gente teve uma prova, eu não vou lembrar qual é a prova, porque, de novo, eu não vi o vídeo, eu só sei o que aconteceu na hora, né? Era uma prova de eliminação, se eu não me engano, era o César que tá fazendo uma massa. Certo. E, cara, eu sei que ele sabe fazer massa pra caralho. Não tô duvidando disso, entendeu? Sim. E nem dizendo que eu sei fazer melhor do que ele. Também não tô dizendo isso. Agora... Você só disse que a massa tava rasgada. Porque na cena que a gente tava vendo na casa, mostrou a massa rasgada. Você entendeu? Sim. Então a gente De novo, é um fato, não é uma opinião. Exato. Inclusive, quando ele voltou, eu falei, a tua massa tava rasgada, mas que bom que ninguém viu. Eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, pô, que bom que ninguém viu, do caralho, que incrível. Só que é muito mais interessante pra criar uma dinâmica de briga na casa... Claro. Mostrar só eu falando que a massa estava rasgada. A massa tá rasgada. E sequer mostrar... Não, e sequer mostrar a cena, que a massa estava rasgada de verdade, e 2, que quando ele volta eu falo, meu amigo, tu ganhou a faca de ouro. Teu prato, porra, eles elogiaram pra caralho, não sei o quê. E ele falou, não sei. Eu falei, não, cara, até tua massa estava rasgada da Aileen, mas ela não viu, então relaxa, pô, você vai ganhar. Não faz... Essa cena, esse momento, não é interessante pro programa. Você entendeu? Você chegou a assistir os primeiros e você não... E parou de assistir depois que você voltou? Você decidiu parar? Eu assisti os 2 primeiros episódios só, tá? Por quê? Eu assisti o primeiro, eu fiquei um pouco incomodado, não com o programa, mas como algumas pessoas estavam sendo colocadas ali. Por exemplo, o Matheus, cara. O Matheus é um cozinheiro foda, sabe? Foda. O moleque é foda. E, ele saiu no primeiro programa e as pessoas não tiveram o cuidado de falar nem 10 minutos sobre ele num programa que já sabiam que ele ia sair, sabe? E eu acho isso muito ruim, porque eu acho que mostra muito pouco cuidado com o ser humano, sabe? O cara se propôs a isso, sabe? Por que não gastar pelo menos 10 minutos num programa que ele tá saindo? Eu acho que isso mudou também depois da volta, mudou um pouco. Assim, eu já fiquei tipo, puta, tem alguma coisa errada, sabe? O cara se propôs a isso e não deu nem 10 minutos de espaço pra ele. E aí, no episódio seguinte, que foi o episódio da pizza, cara, tinha toda uma história por trás do próprio Michele e de outras pessoas ali, do que elas estavam fazendo, sabe? A Nath fez uma linguiça de pato, velho, na hora, sabe? O Michele e o César ficaram ali, ó, na massa o tempo inteiro, sabe? Mó cuidado, mó processo, mó técnica. E aí, em vez de gastar, 10 minutos de um programa de 1 hora falando sobre isso, prefere gastar 10 minutos sobre uma picuinha entre 3 pessoas que não vai levar a nada, sacou? Que só vai ajudar a gente a manter uma sensação de que a área de gastronomia é mais sobre isso do que sobre a comida. E aí, é mais sobre ego do que sobre comida, né? E aí, meu amigo, nessa hora, eu juro pra você que eu falei, cara, que chato que isso aconteceu, mas eu não quero mais assistir.
sabe? Não quero, porque eu não quero... Eu não corroboro com isso, sabe? Apesar de que algumas pessoas que me veem 1 hora por semana acham isso, cara, eu não corroboro com isso. Eu não corroboro com o ego dentro da cozinha, sabe? Então, tipo, eu não me senti à vontade, eu falei, não quero mais ver isso. Não é sobre isso que eu acredito. Para mim, gastronomia não é sobre isso. E aí essa decisão foi natural. Eu falei, cara, desculpa, infelizmente é uma pena e tá tudo bem, sabe? Sim, e como... Fala aí, Michele, fala aí. Não, eu pelo contrário, assisto a todos os episódios. Eu passo raiva pra caramba. Mas eu tô assistindo. E na verdade o Bruno assiste indiretamente porque toda hora eu mando uma mensagem para ele. Manda a foto do meu cofrinho. Falando o que tá acontecendo, né? Porque eu respeito a decisão dele de não assistir. Eu acho que a minha decisão é assistir a tudo, exatamente porque, como eu disse antes, para mim, eu quero deixar que aquela experiência que eu vivi só me lembrar das coisas boas, sabe? Levar para frente o que realmente foi bom. Essas outras coisas que acontecem, a verdade é muito vida real. Como eu disse, você encontra 13 pessoas. Você desce aqui na rua, você encontra 13 pessoas. Com quantas pessoas você tem uma afinidade? Muito pouco. Então, era realmente um espelho do que é aqui fora, né? Então, a minha escolha, eu assisto a tudo, eu vejo tudo e só tento... Eu leio todos os comentários, enfim. Aí, depois daquilo... Só tento guardar o que foi bom para mim. Cara, para o que eu me propus, para o meu lado de aprendizado gastronômico, foi incrível. Lógico que foi, sabe? Agora, é o que eu falei, é você entender até que ponto você quer participar daquilo ali, entendeu? Sim. Eu acho que é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão que você tem que tomar, entendeu? Como a Bia que tomou a decisão de sair. A Bia falou, eu não quero. E tomou a decisão de sair de um jeito dela, entendeu? E que eu respeito muito, inclusive. É uma mulher que eu gosto, ela é foda, ela tem uma cabeça incrível, a gente conversa volta e meia aqui fora, e ela é incrível. Agora, tem jeitos. Que não dava mais. E tá tudo bem. Talvez isso possa soar arrogante, de verdade, tá? 300 mil reais é do caralho. Mas não é nem, assim, não chega nem perto de você ter consciência do que você está fazendo, ter tranquilidade, ter paz de espírito, sacou? Tipo, eu sei que realmente isso sim pode soar arrogante, falar que eu não entrei lá para ganhar, sabe? Mas, cara, eu realmente não entrei pensando nisso. Então, focar nessa coisa de ouvir os caras falando, sabe, te dando feedback, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Olha, eu confesso que também a primeira vez não entrei só pensando no prêmio, né? Até porque eu reconheci que tinha pessoas lá muito melhor que eu como técnica. Eu me julgo ainda um cozinheiro muito fresco, sim, né? Mas de frescor, não, fresco não é a palavra certa, desculpa. Fresco é italiano. Me ajuda, Bruno. De frescor, né? Exato, novo. Não, é fresco sim. Aí eu me confrontei com pessoas que realmente, na maior das humildades, sem nenhum segundo fim, até porque não me vê nada de bom, pessoa muito melhor que eu. A gente conversava, eu e Bruno, eu falei várias vezes com ele, e ele falava, para de ser assim, lá. Mas eu realmente acho isso. Então, no começo, eu entrei só pela experiência em si, bacana. Confesso que na volta, com a pandemia e tudo, aquele 300 mil tinha uma importância um pouquinho maior. Claro. Não, lógico. Isso aí, totalmente. Não é que se eu ganhasse o prêmio eu falar, não quero, tchau. Não, calma. Exato. Não é isso. Mas a experiência em si, depois, tirando os 300 mil, realmente o que vai ficar para sempre, né? O Felipe Bronze mesmo, o pessoal lá falava, gente,
Quem ganha, beleza, mas todo mundo aqui está participando de uma coisa muito, muito grande. E para mim é realmente isso, sabe? Não, e aquilo ali não é um resumo da sua carreira. Eu acho que isso aqui é muito importante, sabe? Não, exato. Vocês acham que assim, as gravações todas elas já acabaram ou ela tem uma prova final? Já acabaram todas as gravações. Tá. Já acabou tudo. E quem é que ganha o Top Chef Brasil 2? É o Matheus Flandoli. Quem ganha é o público. Sou eu que ganho. Esse é o ponto. Sou eu. Eu sei. Eu tenho que fazer essa pergunta, mas eu sei que vocês não podem responder por contrato. Então, senhores, já que vocês não querem me contar quem é o vencedor ou a vencedora, não me resta outra alternativa senão pedir para vocês recolherem as suas facas e terminar esse programa. Que tristeza, mas antes vocês podem dar aquele recado final, passar aquele jabá, falar com a nossa audiência. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, poder falar um pouquinho, né? Tirar algumas pedrinhas também. E no final das contas, o que a gente viveu foi algo muito, muito bom. Pelo menos falo para mim. E faz parte da vida de cada um. A gente que escolheu esse meio, né, esse trabalho, sabe que já não é uma vida fácil. O mundo da gastronomia não é um lugar fácil. Espero que as pessoas que seguem o programa possam tentar enxergar um pouquinho melhor o que realmente é a pessoa que elas estão julgando, né, atrás do próprio computador. Tendo um pouquinho de empatia, que isso falta no mundo, infelizmente. E tentando só curtir. Tem muita raiva no coração das pessoas, acho. Então, viver um pouquinho mais leve de verdade, não só aparecer leve para ficar bem na foto. Dito isso. Caralho! Dito isso. Michele, você tem 3 minutos para empratar a sua janta, que você tá jantando as pessoas, viu? Dito isso, não, foi muito bom. Eu, pessoalmente, só posso agradecer porque, sendo hóspede, né, no país, eu me enturmei bem, né, mas sou de fora. E participar de um Top Chef em um país que não é o teu foi muito emocionante. Acho que a palavra, no geral, no final, é emoção, é privilégio. Então, sou muito grato por isso. Foi muito bom. E você, Brunão? Bom, eu agradeço aí o espaço. Você é um cara muito querido. Michele, então, nem se fala. Todos que eu não conhecia, mas agora já peguei contato, já entra com os nudes. Os meus são pequenos. O meu cabe num sticker. Então tá tudo bem. Agora, enfim, acho que é legal a gente poder falar um pouco fora da TV, né, fora daquela edição ali. Acho que é muito importante, porque, de novo, aquilo é só um retrato. Aquilo não é nem um retrato, né? Aquilo é um recorte de quem você é sobre um prisma que você não controla. Então, enfim, espero que todos que queiram me conhecer de verdade entrem lá no meu Instagram, sabe? Me sigam, troquem ideia, pode me mandar mensagem. Cara, eu respondo praticamente 100% das pessoas que me mandam mensagem, a não ser quando caras mandando nudes. Aí responde no particular, não precisa se expor tanto. Não, eu tô falando do particular mesmo. Caras mandando nudes, ou empresas me pedindo cotação de peixe, cartolina, seja lá o que for, eu respondo todo mundo. Não tem problema. Aliás, até os caras que não mandam nudes eu respondo, porque é isso aí, os caras são gente boa pra cacete, porque é amigo de vários, inclusive. Agora... Não, os caras são gente boa pra caramba, cara. Agora, a questão só enfim, espero que vocês curtam o programa.
A gente com certeza se divertiu fazendo ele. E acho que, assim, acima de tudo, o que eu peço para todo mundo é tentar, ao máximo, lembrar que cozinhar tem que ser um ato de afeto, um ato de carinho. Bota paixão na cozinha, bota carinho no que você está fazendo, não importa se é um miojo, um ovo frito, sabe, ou um prato digno de um Top Chef. Acho que o mais importante é a gente poder ter isso no coração e tentar entregar uma coisa legal para as pessoas. Cozinhar não tem que ser uma viagem ao ego, cozinhar tem que ser uma viagem para fora. Então, se a gente tentar manter isso, vai ser sempre muito legal. Muito legal, cara. Boa. Eu desejo aí para vocês que vocês consigam aí, apesar da pandemia, um sucesso aí e novos trabalhos. Claro. E Kelly, felicidade aí pra família nova que tá crescendo. Isso sim. Também me manteve sã de cabeça, né, nessa pandemia, senão teria sido bem pior. E que em breve aí, passando esse momento mais crítico, você possa voltar aí pras cozinhas do Rio. Quando nós pudermos voltar a viajar, eu faço uma visita e a gente come e toma uma cerveja juntos. Beleza. E aí a gente faz um encontro. O Brunão já é um pouco aí velho de guerra, já conhecemos aí quase mais de 10 anos já. Provável. Então, e eu sempre prestigiei os empreendimentos, então assim que... Já comi sua comida aí, também, né? Então, exato. Já comi sua comida. Já rolou. E era muito boa, inclusive. Legal essa troca de vocês. De anos, entendeu, meu querido? Como eu disse, intimidade é um Só melhor. De anos? De anos. Intimidade é um caminho sem volta, exatamente. Todos os camponeses só me conhecem há 1 ano. Daqui a pouco vira 2. Exatamente. Mas gente, brincadeiras à parte aí, acho que que o programa traga, apesar de tudo, aí, resultados positivos para vocês. Obrigado. E que a gente possa aí desfrutar de mais empreendimentos e poder comer comida, que é uma coisa que a gente adora fazer. E comida boa, isso. Então é mais falar de comida, comer comida e reunir novos amigos. Então a gente um dia faz a parte 2 desse podcast sentado num bar, comendo coisa boa e falando bobagens e verdades. Sem dúvida. Longe dos microfones. Exato. A gente solta o proibidão. Pra você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no @pavelpacomerpodcast. Conta o que você achou desse programa, interaja com a gente por lá. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.